melhores alimentos longe de mim e de minha mãe. Você acha que eu esqueço que você sempre volta para casa para vender e embolsar tudo, e sai de novo, deixando-nos em apuros? Eu ficaria feliz em vê-lo chicoteado na cauda da carroça. Minha mãe foi uma tola com você. Ela não tinha o direito de me dar um sogro e foi punida por isso. Ela terá sua mesada semanal paga e nada mais, e isso será interrompido se você se atrever a vir a essas instalações novamente ou a vir a este país depois de mim novamente. Da próxima vez que você se mostrar dentro dos portões aqui, você será expulso com os cães e o chicote do carroceiro. Quando Ri pronunciou as últimas palavras, ele se virou e olhou para Raffles com seus proeminentes olhos congelados. O contraste era tão marcante quanto poderia ter sido 18 anos antes, quando Rig era um garoto muito desinteressante e chutável, e Raffles era o Adonis bastante corpulento dos bares e salões dos fundos. Mas a vantagem agora estava do lado de Rig, e os auditores dessa conversa provavelmente esperavam que Raffles se aposentasse com o ar de um cachorro derrotado. De modo algum. Ele fez uma careta que era habitual com ele sempre que ele estava fora em um jogo, então caiu na gargalhada e tirou um frasco de conhaque do bolso. Venha, Josh, disse ele em tom bajulador. Dê-nos uma colher de conhaque e um soberano para pagar o caminho de volta, e eu irei. Honra brilhante. Eu vou como uma bala, por jovem. Lembre-se, disse Rig, puxando um molho de chaves. Se eu te ver de novo, não falarei com você. Eu não possuo você mais do que se eu visse um corvo, e se você quiser me possuir, você não receberá nada além de um personagem por ser o que você é, um malandro rancoroso, atrevido e intimidador. É uma pena. Agora, Josh, disse Raffles, fingindo coçar a cabeça e franzir as sobrancelhas para cima como se estivesse perplexo. Gosto muito de você, por jovem eu sou. Não há nada que eu goste mais do que atormentá-lo. Você é tão parecido com sua mãe, e eu devo passar sem isso. Mas o conhaque e o soberano são uma pechincha. Ele empurrou o frasco para a frente e Rick foi até uma bela e velha escrivaninha de carvalho com suas chaves. Mas Raffles lembrou-se, por seu movimento com o frasco, de que ele havia se soltado perigosamente de sua cobertura de couro e, ao avistar um papel dobrado que havia caído dentro do paralama, ele o pegou e o enfiou sob o couro para tornar o vidro firme. A essa altura, Higgs se adiantou com uma garrafa de conhaque, encheu o frasco e entregou a Raffles um soberano, sem olhar para ele nem falar com ele. Depois de trancar a escrivaninha novamente, ele caminhou até a janela e olhou para fora tão impassivelmente quanto no início da entrevista, enquanto Raffles pegava uma pequena mesada do frasco, estragava-o e depositava-o no bolso lateral, provocando lentidão, fazendo uma careta nas costas do enteado. Adeus, Joshi-se para sempre, disse Raffles, virando a cabeça para trás enquanto abria a porta. Ido viu sair do terreno e entrar na pista. O dia cinzento se transformou em uma chuva leve e chuvosa que refrescava as sebes e as bordas gramadas das estradas secundárias e apressava os trabalhadores que carregavam os últimos choques de milho. Raffles, andando com o andar inquieto de um vadio da cidade obrigado a fazer um pouco de viagem pelo campo a pé, parecia tão incongruente em meio a essa quietude rural úmida e industrial como se tivesse sido um babuíno escapado de um zoológico. Mas não havia ninguém para olhar para ele, exceto os bezerros desmamados há muito tempo, e ninguém para mostrar antipatia por sua aparência, exceto os pequenos ratos d'água que farfalhavam quando ele se aproximava. Ele teve a sorte de ser ultrapassado pela carruagem, quando chegou à estrada, que o levou a Brasing, e lá ele pegou a ferrovia recém-construída, observando a seus companheiros de viagem que a considerava muito bem temperada agora que havia feito para os Kisson. O SR. Raffles, na maioria das ocasiões, manteve a sensação de ter sido educado em uma academia e de ser capaz, se quisesse, de passar bem em todos os lugares. Na verdade, não havia um de seus semelhantes a quem ele não se sentisse em posição de ridicularizar e atormentar, confiante no entretenimento que assim dava a todo o resto da companhia. Ele desempenhou esse papel agora com tanto espírito como se sua jornada tivesse sido totalmente bem-sucedida, recorrendo em intervalos frequentes ao seu frasco. O papel com o qual ele o havia enfiado era uma carta assinada por Nicholas Bulstrode, mas Raffles provavelmente não o perturbaria de sua atual posição útil. Capítulo 42. Quanto, eu poderia desprezar este homem se eu não estivesse vinculado em caridade contra ele. Shakespeare, Henrique VIII. Uma das ligações profissionais feitas por Liggett logo após seu retorno de sua viagem de casamento foi para Lowick Manor, em consequência de uma carta que lhe pedia que marcasse um horário para sua visita. O SR. Casalbon nunca fizera qualquer pergunta sobre a natureza de sua doença Liggett, nem mesmo a Dorothea traíra qualquer ansiedade quanto até que ponto isso poderia encurtar seus trabalhos ou sua vida. Nesse ponto,
Como em todos os outros, ele se encolheu de pena, e se a suspeita de ser lamentado por qualquer coisa em sua sorte suposta ou conhecida apesar de si mesmo era amarga, a ideia de provocar uma demonstração de compaixão admitindo francamente um alarme ou uma tristeza era necessariamente intolerável para ele. Toda mente orgulhosa sabe algo dessa experiência, e talvez seja apenas para ser superada por um senso de companheirismo profundo o suficiente para fazer com que todos os esforços de isolamento pareçam mesquinhos e mesquinhos em vez de exaltantes. Mas o SR. Casalbon estar agora meditando sobre algo através do qual a questão de sua saúde e vida assombrava seu silêncio com uma importunação mais hostil do que através da imaturidade outonal de sua autoria. É verdade que este último pode ser chamado de sua ambição central, mas existem alguns tipos de autoria em que, de longe, o maior resultado é a suscetibilidade incômoda acumulada na consciência do autor. Conhece-se o rio por algumas faixas em meio a um depósito de lama desconfortável há muito acumulado. Foi assim com os árduos trabalhos intelectuais do SR. Casalbon. Seu resultado mais característico não foi a chave para todas as mitologias, mas uma consciência mórbida de que os outros não lhe deram o lugar que ele não havia comprovadamente merecido, uma conjectura perpétua e suspeita de que as opiniões que se tinham dele não eram vantajosas, uma melancólica ausência de paixão em seus esforços de realização e uma resistência apaixonada à confissão de que ele não havia conseguido nada. Assim, sua ambição intelectual, que parecia aos outros tê-lo absorvido e secado, não era realmente uma segurança contra feridas, muito menos contra aquelas que vinham de Doroteia. E ele havia começado agora a formular possibilidades para o futuro que eram de alguma forma mais amargas para ele do que qualquer coisa em que sua mente se debruçara antes. Contra certos fatos, ele estava impotente. Contra a existência de Ladislau, sua estada desafiadora no bairro de Louis e seu estado de espírito irreverente em relação aos possuidores de erudição autêntica e bem estampada. Contra a natureza de Doroteia, sempre assumindo alguma nova forma de atividade ardente, e mesmo em submissão e silêncio cobrindo razões fervorosas nas quais era uma irritação pensar. Contra certas noções e gostos que haviam tomado conta de sua mente em relação a assuntos que ele não poderia discutir com ela. Não havia como negar que Doroteia era uma jovem tão virtuosa e adorável quanto ele poderia ter obtido como esposa, mas uma jovem acabou sendo algo mais problemático do que ele havia concebido. Ela cuidou dele, deu para ele, antecipou seus desejos e foi solícita com seus sentimentos, mas havia entrado na mente do marido a certeza de que ela o julgava, e que sua devoção de esposa era como uma expiação penitencial de pensamentos incrédulos, era acompanhada por um poder de comparação pelo qual ele e seus feitos eram vistos muito luminosamente como parte das coisas em geral. Seu descontentamento passava como vapor por todas as suas suaves manifestações amorosas e se agarrava àquele mundo inapreciativo que ela apenas trouxera para mais perto dele. Pobre SR. Casalbon. Esse sofrimento era mais difícil de suportar porque parecia uma traição. A jovem criatura que o adorava com perfeita confiança rapidamente se transformou na esposa crítica, e os primeiros exemplos de crítica e ressentimento causaram uma impressão que nenhuma ternura e submissão posteriores poderiam remover. Para sua interpretação suspeita, o silêncio de Dorothea agora é uma rebelião reprimida. Uma observação dela que ele não havia antecipado de forma alguma é uma afirmação de superioridade consciente. Suas respostas gentis tinham uma cautela irritante, e quando ela concordou, foi um esforço de paciência autoaprovado. A tenacidade com que ele se esforçou para esconder esse drama interior o tornou mais vívido para ele, à medida que ouvimos com mais agudeza o que desejamos que os outros não ouçam. Em vez de me perguntar sobre esse resultado de miséria no SR. Casalbon, acho bastante comum. Uma pequena partícula muito próxima de nossa visão não apagará a glória do mundo e deixará apenas uma margem pela qual vemos a mancha? Não conheço nenhuma partícula tão problemática quanto eu. E quem, se o SR, Casalbon tivesse escolhido expor seus descontentamentos, suas suspeitas de que ele não era mais adorado sem críticas, poderia ter negado que eles se baseavam em boas razões. Pelo contrário, havia uma forte razão a ser adicionada, que ele próprio não havia levado explicitamente em consideração, a saber, que ele não era misto. Ele suspeitava disso, no entanto, como suspeitava de outras coisas, sem confessar, e como o resto de nós, sentiu como teria sido reconfortante ter um companheiro que nunca descobriria. Essa dolorosa suscetibilidade em relação a Dorothea foi cuidadosamente preparada antes que o Ladislau retornasse a Lowick, e o que ocorrera desde então levara ao poder de construção suspeita do SR. Casalbon é uma atividade exasperada. A todos os fatos que conhecia, acrescentava fatos imaginários, presentes e futuros, que se tornavam mais reais para ele do que aqueles porque evocavam uma antipatia mais forte, uma amargura mais predominante.
Suspeita e ciúme das intenções de Ladislau, suspeita e ciúme das impressões de Dorothea estavam constantemente em seu trabalho de tecelagem. Seria bastante injusto para ele supor que ele poderia ter entrado em qualquer interpretação grosseira e errônea de Dorothea. Seus próprios hábitos mentais e de conduta, tanto quanto a elevação aberta de sua natureza, o salvaram de tal erro. O que ele tinha ciúmes era da opinião dela, da influência que poderia ser dada à sua mente ardente em seus julgamentos e das possibilidades futuras a que isso poderia levá-la. Quanto a Will, embora até sua última carta desafiadora ele não tivesse nada definido que escolhesse formalmente alegar contra ele, ele se sentiu autorizado a acreditar que era capaz de qualquer desígnio que pudesse fascinar um temperamento rebelde e uma impulsividade indisciplinada. Ele tinha certeza de que Dorothea era a causa do retorno de Will de Roma e sua determinação de se estabelecer na vizinhança, e ele era penetrante o suficiente para imaginar que Dorothea havia inocentemente encorajado esse curso. Era o mais claro possível que ela estava pronta para se apegar a Will e ser flexível às suas sugestões. Eles nunca tiveram um tete-a-tete sem que ela trouxesse alguma nova impressão problemática, e a última entrevista de que o Sr. Azalbon estava ciente de Dorothea, ao voltar de Frechitiá, pela primeira vez ficou em silêncio sobre ter visto e levou a uma cena que despertou um sentimento mais raivoso contra os dois do que ele jamais conhecera antes. O derramamento de Dorothea de suas noções sobre dinheiro, na escuridão da noite, não fez nada além de trazer uma mistura de pressentimentos mais odiosos à mente de seu marido. E havia o choque ultimamente dado à sua saúde, sempre tristemente presente com ele. Ele certamente foi muito revivido. Ele havia recuperado todo o seu poder habitual de trabalho. A doença poderia ter sido mero cansaço, e ainda poderia haver 20 anos de conquistas diante dele, o que justificaria os 30 anos de preparação. Essa perspectiva tornou-se ainda mais doce por um sabor de vingança contra os escárnios apressados da Carpe Company, pois mesmo quando o S.R. Casalbon carregava sua vela entre as tumbas do passado, aquelas figuras modernas vinham através da luz fraca e interrompiam sua exploração diligente. Convencer Carpe de seu erro, de modo que ele teria que engolir suas próprias palavras com uma boa dose de indigestão, seria um agradável acidente de autoria triunfante que a perspectiva de viver para as eras futuras na Terra e para toda a eternidade no céu não poderia excluir da contemplação. Como, portanto, a previsão de sua própria bem-aventurança sem fim não poderia anular os sabores amargos de ciúme irritado e vingança. É menos surpreendente que a probabilidade de uma bem-aventurança terrena transitória para outras pessoas, quando ele próprio deveria ter entrado na glória, não tivesse um efeito adoçante potente. Se a verdade fosse que alguma doença solapadora estar operando dentro dele, poderia haver uma grande oportunidade para algumas pessoas serem mais felizes quando ele se fosse, e se uma dessas pessoas fosse Will Ladislau, o S.R. Azalbon se opôs tão fortemente que parecia que o aborrecimento faria parte de sua existência desencarnada. Esta é uma maneira muito nua e, portanto, muito incompleta de colocar o caso. A alma humana se move em muitos canais e o S.R. Casalbon, sabemos, tinha um senso de retidão e um orgulho honroso em satisfazer as exigências de honra, o que o obrigou a encontrar outras razões para sua conduta além das de ciúme e vingança. A maneira como o S.R. Casalbon apresentou o caso foi a seguinte: ao me casar com Dorothea Brooke, tive que cuidar de seu bem-estar em caso de minha morte. Mas o bem-estar não deve ser garantido pela posse ampla e independente da propriedade. Pelo contrário, podem surgir ocasiões em que tal possessão pode expô-la a mais perigos. Ela é presa pronta para qualquer homem que saiba jogar habilmente com seu ardor afetuoso o seu entusiasmo quixotesco, e um homem fica parado com essa mesma intenção em sua mente, um homem sem outro princípio além do capricho transitório, e que tem uma animosidade pessoal em relação a mim. Tenho certeza disso, uma animosidade que é alimentada pela consciência de sua ingratidão, e que ele tem constantemente desabafado em ridículo, do qual estou tão certo como se eu tivesse ouvido. Mesmo que eu viva, não ficarei sem inquietação quanto ao que ele pode tentar por influência indireta. Este homem ganhou o ouvido de Dorothea. Ele fascinou sua atenção. Ele evidentemente tentou impressionar sua mente com a noção de que ele tem reivindicações além de qualquer coisa que eu tenha feito por ele. Se eu morrer e ele está esperando aqui, por isso ele vai convencê-la a se casar com ele. Isso seria uma calamidade para ela e sucesso para ele. Ela não pensaria que era uma calamidade. Ele a faria acreditar em qualquer coisa. Ela tem uma tendência ao apego imoderado que ela interiormente me repreende por não responder, e sua mente já está ocupada com sua sorte. Ele pensa em uma conquista fácil e em entrar no meu ninho. Isso eu vou atrapalhar. Tal casamento seria fatal para Dorothea. Ele já persistiu em alguma coisa, exceto por contradição? No conhecimento, ele sempre tentou ser vistoso a um custo pequeno. Na religião, ele poderia ser, desde que lhe conviesse, o eco fácil dos caprichos de Dorothea. Quando o sionismo foi dissociado da frouxidão,
Desconfio totalmente de sua moral e é meu dever impedir ao máximo o cumprimento de seus desígnios. Os arranjos feitos pelo Sr. Casalbon em seu casamento deixaram-lhe fortes medidas, mas, ao ruminá-las, sua mente inevitavelmente se debruçou tanto sobre as probabilidades de sua própria vida que o desejo de obter o cálculo mais próximo possível finalmente superou sua orgulhosa reticência e o determinou a pedir a opinião de Ligate sobre a natureza de sua doença. Ele mencionou a Dorotea que Ligate viria com hora marcada às 3:30 e, em resposta à sua pergunta ansiosa se ele se sentira mal, respondeu: Não, eu apenas desejo ter sua opinião sobre alguns sintomas habituais. Você não precisa vê-lo, minha querida. Darei ordens para que ele seja enviado a mim na caminhada do teixo, onde farei meu exercício habitual. Quando Ligrate entrou no Walk, viu o Sr. Casalbon recuando lentamente com as mãos atrás de si, de acordo com seu hábito, e a cabeça inclinada para a frente. Foi uma tarde adorável, as folhas das altas limas caíam silenciosamente sobre as sempre vivas sombrias, enquanto as luzes e sombras dormiam lado a lado. Não havia som além do grasnar das gralhas, que para o ouvido acostumado é uma canção de ninar, ou aquela última canção de ninar solene, um canto fúnebre. Egatti, consciente de uma estrutura enérgica em seu auge, sentiu alguma compaixão quando a figura que ele provavelmente ultrapassaria em breve se virou e, ao avançar em sua direção, mostrou mais acentuadamente do que nunca os sinais de idade prematura, os ombros curvados do aluno, os membros emaciados e as linhas melancólicas da boca. Pobre sujeito, pensou ele, alguns homens com sua idade são como leões, não se pode dizer nada sobre sua idade, exceto que eles estão crescidos. Sr. Hidrate, disse o Sr. Casalbon, com seu ar invariavelmente educado. Sou extremamente grato a você por sua pontualidade. Vamos, por favor, continuar nossa conversa andando de um lado para o outro. Espero que seu desejo de me ver não se deva ao retorno de sintomas desagradáveis, disse Hidrate, preenchendo uma pausa. Não imediatamente não. Para explicar esse desejo, devo mencionar que seria desnecessário referir-me que minha vida, em todas as contas colaterais insignificantes, deriva uma possível importância da incompletude dos trabalhos que se estenderam por todos os seus melhores anos. Em suma, há muito tempo tenho em mãos um trabalho que gostaria de deixar para trás em tal estado, pelo menos, que pudesse ser confiado à imprensa por outros. Se eu tivesse certeza de que isso é o máximo que posso razoavelmente esperar, essa garantia seria uma circunscrição útil de minhas tentativas e um guia tanto na determinação positiva quanto negativa de meu curso. Aqui o OSR. Casalbon fez uma pausa, tirou uma mão das costas e enfiou-a entre os botões de seu casaco trespassado. Para uma mente amplamente instruída no destino humano, dificilmente algo poderia ser mais interessante do que o conflito interior implícito em seu discurso formal medido, proferido com o canto e o movimento usuais da cabeça. Não, existem muitas situações mais sublimemente trágicas do que a luta da alma com a exigência de renunciar a uma obra que tem sido todo o significado de sua vida, um significado que deve desaparecer como as águas que vêm e vão onde nenhum homem precisa delas. Mas não havia nada que parecesse sublime aos outros no SR. Casalbon e Ligati, que tinha algum desprezo pela erudição fútil, sentiu um pouco de diversão misturada com sua pena. No momento, ele estava muito mal familiarizado com o desastre para entrar no patos de um lote onde tudo está abaixo do nível da tragédia, exceto o egoísmo apaixonado do sofredor. Você se refere aos possíveis obstáculos da falta de saúde? Ele disse, desejando ajudar a levar adiante o propósito do SR. Casalbon, que parecia estar obstruído por alguma hesitação. Eu faço. Você não me deu a entender que os sintomas que sou obrigado a testemunhar você observou com cuidado escrupuloso eram os de uma doença fatal. Mas se assim fosse, SR. Igati, eu desejaria saber a verdade sem reservas, e apelo a você para uma declaração exata de suas conclusões. Solicito isso como um serviço amigável. Se você puder me dizer que minha vida não está ameaçada por nada além de baixas comuns, me alegrarei, pelos motivos que já indiquei. Se não, o conhecimento da verdade é ainda mais importante para mim. Então não posso mais hesitar quanto ao meu curso, disse Ligati, mas a primeira coisa que devo impressionar você é que minhas conclusões são duplamente incertas e incertas não apenas por causa de minha falibilidade, mas porque as doenças do coração são eminentemente difíceis de fazer previsões. Em qualquer caso, dificilmente se pode aumentar sensivelmente a tremenda incerteza da vida. O SR. Casalbon estremeceu perceptivelmente, mas curvou-se. Acredito que você está sofrendo do que é chamado de degeneração gordurosa do coração, uma doença que foi adivinhada e estourada pela primeira vez por Laennec, o homem que nos deu o estetoscópio, não há muitos anos. Falta muita experiência e uma observação mais prolongada sobre o assunto.
Mas depois do que você disse, é meu dever dizer-lhe que a morte por esta doença é muitas vezes repentina. Ao mesmo tempo, esse resultado não pode ser previsto. Sua condição pode ser consistente com uma vida razoavelmente confortável por mais 15 anos, ou até mais. Eu não poderia acrescentar nenhuma informação a isso além de detalhes anatômicos ou médicos, o que deixaria a expectativa exatamente no mesmo ponto. O instinto de Ligati era bom o suficiente para lhe dizer que a fala simples, totalmente livre de cautela ostensiva, seria sentida pelo SR. Casalbon como um tributo de respeito. Agradeço-lhe, SR. Ligati disse o SR. Casalbon, após um momento de pausa. Mais uma coisa que ainda tenho a perguntar. Você comunicou o que me disse agora a Zá. Casalbon. Em parte quero dizer quanto aos possíveis problemas. Ligati ia explicar por que havia contado a Doroteia, mas o SR. Casalbon, com um desejo inconfundível de encerrar a conversa, acenou levemente com a mão e disse novamente, obrigado, continuando a comentar sobre a rara beleza do dia. Bigatti, certo de que seu paciente desejava ficar sozinho, logo o deixou, e a figura negra com as mãos para trás e a cabeça inclinada para frente continuou a andar pela caminhada onde os teixos escuros lhe davam uma companhia muda em melancolia, e as pequenas sombras de pássaros ou folhas que atravessavam as ilhas de luz do sol avançavam em silêncio como na presença de uma tristeza. Aqui estava um homem que agora, pela primeira vez, se viu olhando nos olhos da morte que estava passando por um daqueles raros momentos de experiência em que sentimos a verdade de um lugar comum, que é tão diferente do que chamamos de conhecê-lo, quanto a visão das águas sobre a terra é diferente da visão delirante da água que não pode ser obtida para esfriar a língua ardente. Quando o lugar comum todos devemos morrer se transforma repentinamente na consciência aguda devo morrer, e logo, então a morte nos agarra e seus dedos são cruéis. Depois, ele pode vir nos envolver em seus braços como nossa mãe fez, e nosso último momento de obscuro discernimento terreno pode ser como o primeiro. Para o SR. Casalbon agora era como se de repente ele se encontrasse à beira do rio escuro e ouvisse o barulho do remo que se aproximava, não discernindo as formas, mas esperando a convocação. Em tal hora, a mente não muda seu preconceito ao longo da vida, mas o leva adiante na imaginação para o outro lado da morte, olhando para trás talvez com a calma divina da beneficência, talvez com as ansiedades mesquinhas da autoafirmação. Qual foi o preconceito do SR? Casalbon que seus atos nos darão uma pista. Ele se considerava, com algumas reservas acadêmicas particulares, um cristão crente quanto às estimativas do presente e às esperanças do futuro. Mas o que nos esforçamos para satisfazer, embora possamos chamá-lo de esperança distante, é um desejo imediato, o futuro estado pelo qual os homens se arrastam pelos becos da cidade já existe em sua imaginação e amor. E o desejo imediato do SR. Casalbon não era a comunhão divina e a luz despojada das condições terrenas, seus anseios apaixonados, pobre homem, agarravam-se baixos e como névoa em lugares muito sombrios. Dorotea percebeu quando Ligati partiu e entrou no jardim, com o impulso de ir imediatamente para o marido. Mas ela hesitou, temendo ofendê-lo ao se intrometer, pois seu ardor, continuamente repelido, serviu, com sua memória intensa, para aumentar seu pavor, à medida que a energia frustrada se transforma em um estremecimento, e ela vagou lentamente ao redor dos aglomerados de árvores mais próximos até vê-lo avançando. Então ela foi em direção a ele, e poderia ter representado um anjo enviado do céu vindo com a promessa de que as poucas horas restantes ainda seriam preenchidas com aquele amor fiel que se apega mais a uma dor compreendida. Seu olhar em resposta ao dela era tão frio que ela sentiu sua timidez aumentar. No entanto, ela se virou e passou a mão pelo braço dele. O SR. Casalbon manteve as mãos atrás de si e permitiu que seu braço flexível se agarrasse com dificuldade ao seu braço rígido. Havia algo horrível em Dorotea na sensação que essa dureza indiferente lhe infligia. Essa é uma palavra forte, mas não muito forte. É nesses atos chamados trivialidades que as sementes da alegria são desperdiçadas para sempre, até que homens e mulheres olhem em volta com rostos abatidos para a devastação que seu próprio lixo causou e digam: a terra não produz nenhuma colheita de doçura chamando sua negação de conhecimento. Você pode perguntar por que, em nome da masculinidade, o SR. Casalbon deveria ter se comportado dessa maneira. Considere que a mente dele era uma que se encolhia de piedade. Você já observou em tal mente o efeito de uma suspeita de que o que está pressionando como uma tristeza pode ser realmente uma fonte de contentamento, real ou futuro, para o ser que já ofende por piedade. Além disso, ele sabia pouco sobre as sensações de Dorotea e não refletiu que, em uma ocasião como a atual, elas eram comparáveis em força às suas próprias sensibilidades sobre as críticas de Carp. Dorotea não retirou o braço, mas não pôde se aventurar a falar. O SR. Casalbon não disse, desejo ficar sozinho,
mas dirigiu seus passos em silêncio para a casa e quando eles entraram pela porta de vidro nestilado leste, Dorothea retirou o braço e se demorou na esteira, para que ela pudesse deixar o marido completamente livre. Ele entrou na biblioteca e se trancou, sozinho com sua tristeza. Ela foi até seu boudoir. A janela aberta deixava entrar a glória serena da tarde deitada na avenida, onde as tilhas projetavam longas sombras. Mas Dorothea não sabia nada sobre a cena. Ela se jogou em uma cadeira, sem prestar atenção ao fato de estar sob os raios de sol deslumbrantes. Se havia desconforto nisso, como ela poderia dizer que não fazia parte de sua miséria interior? Ela estava na reação de uma raiva rebelde mais forte do que qualquer outra que sentira desde o casamento. Em vez de lágrimas, vieram palavras. O que eu fiz o que sou para que ele me tratasse assim? Ele nunca sabe o que está em minha mente, ele nunca se importa. Qual é a utilidade de qualquer coisa que eu faço? Ele gostaria de nunca ter se casado comigo. Ela começou a se ouvir e foi contida na quietude. Como alguém que se perdeu e está cansado, ela sentou-se e viu como em um olhar todos os caminhos de sua jovem esperança que ela nunca mais encontraria. E com a mesma clareza na luz miserável, ela viu a solidão dela e do marido como eles se separaram de modo que ela foi obrigada a examiná-lo. Se ele a tivesse atraído para si, ela nunca o teria examinado, nunca teria dito: vale a pena viver por ele? Mas o teria sentido simplesmente uma parte de sua própria vida. Agora ela disse amargamente: a culpa é dele, não minha. Do jarro de todo o seu ser, a piedade foi derrubada. Era a culpa dela que ela acreditasse nele e acreditasse em seu merecimento. E o que, exatamente, ele era? Ela era capaz de estimá-lo, ela que esperava seus olhares com tremor e trancava sua melhor alma na prisão, prestando-lhe apenas visitas ocultas, para que ela pudesse ser mesquinha o suficiente para agradá-lo. Em uma crise como essa, algumas mulheres começam a odiar. O sol estava baixo quando Doroteia pensava que não voltaria a descer, mas mandava uma mensagem ao marido dizendo que não estava bem e preferia ficar no andar de cima. Ela nunca havia deliberadamente permitido que seu ressentimento a governasse dessa maneira antes, mas agora acreditava que não poderia vê-lo novamente sem lhe dizer a verdade sobre seus sentimentos, e ela deveria esperar até que pudesse fazê-lo sem interrupção. Ele pode se perguntar e ficar magoado com a mensagem dela. Era bom que ele se perguntasse e se machucasse. Sua raiva dizia, como a raiva pode dizer, que Deus estava com ela, que todo o céu, embora estivesse cheio de espíritos observando-os, deveria estar do seu lado. Ela estava determinada a tocar a campainha quando ouviu uma batida na porta. O SR. Azabon mandou dizer que jantaria na biblioteca. Ele desejava ficar sozinho esta noite, estando muito ocupado. Eu não vou jantar, então, Tantrip. Oh, senhora, deixe-me trazer-lhe uma coisinha? Não, eu não estou bem. Prepare tudo no meu camarim, mas reze para não me perturbar novamente. Dorothea sentou-se quase imóvel em sua luta meditativa, enquanto a noite lentamente se aprofundava na noite. Mas a luta mudou continuamente, como a de um homem que começa com um movimento de greve e termina com a conquista de seu desejo de greve. A energia que animaria um crime não é mais do que o desejado para inspirar uma submissão resolvida quando o nobre hábito da alma se reafirma. Aquele pensamento com o qual Dorothea havia saído ao encontro do marido, sua convicção de que ele estava perguntando sobre a possível prisão de todo o seu trabalho, e que a resposta deve ter torcido seu coração. Não poderia demorar muito sem se erguer ao lado da imagem dele, como um monitor sombrio olhando para sua raiva com triste protesto. Custou-lhe uma ladainha de tristezas retratadas e de gritos silenciosos para que ela pudesse ser a misericórdia para essas tristezas, mas a submissão resolvida veio, e quando a casa estava quieta, e ela sabia que era quase a hora em que o SR. Casalbon costumava descansar, ela abriu a porta gentilmente e ficou do lado de fora na escuridão esperando que ele subisse as escadas com uma luz na mão. Se ele não viesse logo, ela pensou que iria cair e até correr o risco de incorrer em outra dor. Ela nunca mais esperaria outra coisa. Mas ela ouviu a porta da biblioteca se abrir e, lentamente, a luz avançou escada acima sem o barulho dos passos no tapete. Quando o marido ficou em frente a ela, ela viu que o rosto dele estava mais abatido. Ele começou um pouco ao vê-la e ela olhou para ele suplicantemente, sem falar. Dorothea. Ele disse, com uma gentil surpresa em seu tom. Você estava esperando por mim? Sim, eu não gostava de incomodá-lo. Venha, minha querida, venha. Você é jovem e não precisa prolongar sua vida assistindo. Quando a gentil melancolia silenciosa daquele discurso caiu nos ouvidos de Dorothea, ela sentiu algo como a gratidão que poderia surgir em nós se tivéssemos escapado por pouco de machucar uma criatura coxa. Ela colocou a mão na do marido e eles seguiram juntos pelo amplo corredor. Evorvê. A mão morta. Capítulo 43. Esta figura tem um preço alto.
Foi feito com amor há muito tempo no melhor marfim. Nada moderno nele. Linhas puras e nobres de feminilidade generosa que se encaixa em todos os tempos, que também é um produto caro. Majólica de design hábil. Para agradar a um olho senhorial, o sorriso, você vê, é perfeito, maravilhoso. Como mera faiança. Um enfeite de mesa para se adequar à montagem mais rica. Dorothea raramente saía de casa sem o marido, mas ocasionalmente dirigia sozinha para Middlemarch em pequenas tarefas de compras ou caridade, como ocorre a todas as senhoras de qualquer riqueza quando mora a menos de 5 quilômetros de uma cidade. 2 dias depois daquela cena na caminhada do Teixo, ela decidiu usar essa oportunidade para, se possível, ver Ligati e aprender com ele se seu marido realmente sentir alguma mudança deprimente de sintomas que ele estava escondendo dela e se ele insistia em saber o máximo sobre si mesmo. Ela se sentia quase culpada por pedir conhecimento sobre ele a outra pessoa, mas o medo de ficar sem ele, o medo daquela ignorância que a tornaria injusta ou dura, superou todos os escrúpulos. Que havia alguma crise na mente de seu marido, ela tinha certeza. Ele havia começado no dia seguinte um novo método de organizar suas anotações e a associara muito recentemente na execução de seu plano. A pobre Dorothea precisava acumular reservas de paciência. Eram cerca de 4 horas quando ela dirigiu até a casa de Ligati em Louisgate, desejando, em sua dúvida imediata de encontrá-lo em casa, que ela tivesse escrito antes. Ele não estava em casa. Ah, Hidrate está em casa? Disse Dorothea, que nunca, que ela saiba, viu Rosamond, mas agora se lembrava do fato do casamento. Sim, azar. Hidrate estava em casa. Vou entrar e falar com ela, se ela me permitir. Você vai perguntar se ela pode me ver Azar. Casal bom, por alguns minutos. Quando o criado foi entregar aquela mensagem, Dorothea pôde ouvir sons de música através de uma janela aberta, algumas notas da voz de um homem e depois um piano explodindo em rocambolas. Mas os roulages interromperam de repente, então o criado voltou dizendo que Azar e Gat ficaria feliz em ver Azar. Casal bom. Quando a porta da sala de visitas se abriu e Dorothea entrou, houve uma espécie de contraste não raro na vida no campo, quando os hábitos das diferentes classes eram menos brandos do que agora. Que aqueles que sabem nos digam exatamente o que era que Dorothea usava naqueles dias de outono ameno, aquele material fino de lã branca macio ao toque e macio aos olhos. Sempre parecia ter sido lavado recentemente e cheirar a sebes doces, estava sempre na forma de uma pelície com mandas penduradas fora da moda. No entanto, se ela tivesse entrado diante de uma audiência imóvel como filha de Imogene ou Catão, o vestido poderia ter parecido certo, a graça e a dignidade estavam em seus membros e pescoço, e sobre seus cabelos simplesmente repartidos e olhos cândidos. A grande cutucada redonda que estava então no destino das mulheres não parecia mais estranha como um chapéu do que a trincheira de ouro que chamamos de auréola. Pela audiência atual de duas pessoas, nenhuma heroína dramática poderia ter sido esperada com mais interesse do que a Saar. Casal bom. Para Rosamond, ela era uma daquelas divindades do condado que não se misturavam com a mortalidade de Middlemarch, cujas menores marcas de maneiras ou aparência eram dignas de seu estudo. Além disso, Rosamond não estava sem satisfação de que a Casal bom tivesse a oportunidade de estudá-la. De que adianta ser requintado se você não é visto pelos melhores jurados? E como Rosamond recebera os maiores elogios na casa de Sir Godwin Ligati, ela se sentia bastante confiante na impressão que deveria causar nas pessoas de bom nascimento. Dorothea estendeu a mão com sua gentileza simples de costume e olhou com admiração para a adorável noiva de Ligati, ciente de que havia um cavalheiro parado à distância, mas vendo-o apenas como uma figura revestida em grande angular. O cavalheiro estava muito ocupado com a presença de uma mulher para refletir sobre o contraste entre os dois, um contraste que certamente teria sido impressionante para um observador calmo. Ambos eram altos e seus olhos estavam nivelados, mas imagine a loira infantil de Rosamond e a maravilhosa coroa de tranças de cabelo, com seu vestido azul claro de um ajuste e moda tão perfeitos que em uma costureira poderia olhar para ele sem emoção. Uma grande gola bordada que era de se esperar que todos os espectadores soubessem o preço, suas pequenas mãos devidamente enfeitadas com anéis e aquela autoconsciência controlada de maneiras que é o substituto calo da simplicidade. Muito obrigado por me permitir interrompê-lo, disse Dorothea imediatamente. Estou ansioso para ver o SR. E Gatti, se possível, antes de ir para casa, e esperava que você pudesse me dizer onde eu poderia encontrá-lo, ou mesmo me permitir esperar por ele, se você o espera em breve. Ele está no novo hospital, disse Rosamond. Não tenho certeza de quanto tempo ele voltará para casa, mas posso mandar chamá-lo. Você vai me deixar ir buscá-lo, disse Willadislau, avançando. Ele já havia pegado o chapéu antes de Dorothea entrar. Ela coloriu de surpresa, mas estendeu a mão com um sorriso de prazer inconfundível, dizendo:
Eu não sabia que era você. Não pensei em vê-lo aqui. Posso ir ao hospital e dizer ao SR. Hidrate que você deseja vê-lo? Disse Will. Seria mais rápido mandar a carruagem para ele, disse Dorothea, se você tiver a gentileza de dar a mensagem ao cocheiro. Will estava se movendo para a porta quando Dorothea, cuja mente havia passado em um instante por muitas memórias conectadas, virou-se rapidamente e disse: Eu mesmo irei. Obrigado. Não desejo perder tempo antes de voltar para casa. Vou dirigir até o hospital e ver o SR. Hidrate lá. Por favor, desculpe-me, Sa. Hidrate. Estou muito grato a você. Sua mente foi evidentemente presa por algum pensamento repentino, e ela saiu da sala mal consciente do que estava imediatamente ao seu redor, mal consciente de que Will abriu a porta para ela e ofereceu Will o braço para levá-la até a carruagem. Ela pegou o braço, mas não disse nada. Will estava se sentindo um tanto irritado e infeliz, e não encontrou nada a dizer do seu lado. Ele a entregou na carruagem em silêncio, eles se despediram e Dorothea foi embora. Nos 5 minutos de carro até o hospital, ela teve tempo para algumas reflexões que eram bastante novas para ela. Sua decisão de ir e sua preocupação em sair da sala vieram da súbita sensação de que haveria uma espécie de engano em ela permitir voluntariamente qualquer outra relação sexual entre ela e Will que ela não pudesse mencionar ao marido, e sua missão em procurar Ligat já era uma questão de ocultação. Isso era tudo o que estava explicitamente em sua mente, mas ela também foi impelida por um vago desconforto. Agora que ela estava sozinha em sua viagem, ela ouviu as notas da voz do homem e o piano que o acompanhava, que ela não havia notado muito na época, retornando em seu sentido interior, e ela se viu pensando com alguma admiração que Will Ladislau estava passando seu tempo com Asa, Ligat na ausência do marido. Então ela não pôde deixar de lembrar que ele havia passado algum tempo com ela em circunstâncias semelhantes, então por que deveria haver alguma inaptidão no fato? Mas Will era parente do SR. Casal bom e alguém para quem ela era obrigada a mostrar bondade. Ainda assim, havia sinais que talvez ela devesse ter entendido como implicando que o SR. Casal bom não gostava das visitas de seu primo durante sua própria ausência. Talvez eu tenha me enganado em muitas coisas, disse a pobre Dorothea para si mesma enquanto as lágrimas rolavam e ela tinha que enxugá-las rapidamente. Ela se sentiu confusamente infeliz e a imagem de Will, que havia sido tão clara para ela antes, foi misteriosamente estragada. Mas a carruagem parou no portão do hospital. Ela logo estava andando pelos gramados com Ligat, e seus sentimentos recuperaram a forte inclinação que a fizera procurar esta entrevista. Will Ladislau, enquanto isso, estava mortificado e sabia o motivo disso com bastante clareza. Suas chances de encontrar Dorothea eram raras, e aqui, pela primeira vez, surgiu uma chance que o colocou em desvantagem. Não era apenas, como até então, que ela não estava extremamente ocupada com ele, mas que ela ouvira em circunstâncias em que ele poderia parecer não estar extremamente ocupado com ela. Ele se sentiu empurrado para uma nova distância dela, entre os círculos de media marchers que não faziam parte de sua vida. Mas isso não foi culpa dele. É claro que, desde que ele se hospedou na cidade, ele estava fazendo o máximo de amizades que podia, sua posição exigindo que ele conhecesse tudo e todos. Ligat era realmente mais digno de ser conhecido do que qualquer outra pessoa na vizinhança, e por acaso ele tinha uma esposa que era musical e valia a pena ser visitada. Aqui estava toda a história da situação em que Diana desceu inesperadamente sobre seu adorador. Foi mortificante. Will estava consciente de que não deveria estar em Middlemarch, mas por Dorothea e, no entanto, sua posição ali ameaçava separá-lo dela com aquelas barreiras do sentimento habitual que são mais fatais para a persistência do interesse mútuo do que toda a distância entre Roma e a Grã-Bretanha. Preconceitos sobre posição e status eram fáceis de desafiar na forma de uma carta tirânica do SR. Casal bom, mas os preconceitos, como os corpos odoríferos, têm uma dupla existência sólida e sutil, sólida como as pirâmides, sutil como o 20º eco de um eco, ou como a memória de jacintos que outrora perfumaram a escuridão. E Will tinha um temperamento para sentir intensamente a presença de sutilezas. Um homem de percepções mais desajeitadas não teria sentido. Como ele sentiu que pela primeira vez algum sentimento de inaptidão em perfeita liberdade com ele havia surgido na mente de Dorothea, e que seu silêncio, enquanto ele a conduzia para a carruagem, tinha tido um calafrio. Talvez Casal Bom, em seu ódio e ciúme, estivesse insistindo com Dorothea que Will havia deslizado para baixo dela socialmente. Confunda Casal Bom. Will voltou a entrar na sala de estar, pegou o chapéu e, parecendo irritado enquanto avançava em direção a Asa, Hidrate, que se sentara à mesa de trabalho, disse: É sempre fatal ter música ou poesia interrompidas. Posso vir outro dia e terminar a tradução de Longidal Carobene? Ficarei feliz em ser ensinada, disse Rosamond. Mas tenho certeza de que você admite que a interrupção foi muito bonita.
Invejo muito seu conhecimento das Ra. Casal bom. Ela é muito inteligente. Ela parece que estava. Realmente, eu nunca pensei sobre isso, disse Will, mal-humorado. Essa é apenas a resposta que Tertius me deu, quando perguntei pela primeira vez se ela era bonita. O que é que vocês, cavalheiros, estão pensando quando estão com as Ra? Casal bom. Ela mesma, disse Will, não indisposta a provocar a encantadora Sa. Eliat, quando se vê uma mulher perfeita, nunca se pensa em seus atributos e está-se consciente de sua presença. Ficarei com ciúmes quando Tertius for para Lowick, disse Rosamond, covinhas e falando com uma leveza assustadora. Ele vai voltar e não pensar nada de mim. Esse não parece ter sido o efeito sobre Ligate até agora. Haha. Azalbon é muito diferente das outras mulheres para que elas sejam comparadas a ela. Você é um adorador devoto, eu percebo. Você a vê com frequência, suponho. Não, disse Will, quase mesquinhamente. A adoração é geralmente uma questão de teoria e não de prática. Mas estou praticando em excesso neste momento, devo realmente me afastar. Por favor, vote alguma noite, USR. Eliat vai gostar de ouvir a música, e eu não posso apreciá-la tão bem sem ele. Quando o marido estava em casa novamente, Rosamund disse, de pé na frente dele e segurando o colarinho do casaco com as duas mãos, USR. Ladislau estava aqui cantando comigo quando Azar. Casalbon entrou. Ele parecia irritado. Você acha que ele não gostava que ela ouvisse em nossa casa? Certamente sua posição é mais do que igual à dele qualquer que seja sua relação com os Casalbons. Não, não, deve ser outra coisa se ele estivesse realmente irritado. Ladislau é uma espécie de cigano, ele não pensa nada em couro e prunela. Música à parte, ele nem sempre é muito agradável. Você gosta dele? Sim, acho que ele é um bom sujeito, bastante diverso e bric-a-brac, mas simpático. Você sabe, eu acho que ele adora Zaar. Casal bom. Pobre diabo, disse Ligate, sorrindo e beliscando as orelhas de sua esposa. Rosamond sentiu-se começando a conhecer muito do mundo, especialmente ao descobrir o que, quando estava solteira, fora inconcebível para ela, exceto como uma tragédia sombria em trajes antigos que as mulheres, mesmo após o casamento, pudessem fazer conquistas e escravizar os homens. Naquela época, as moças do campo, mesmo quando educadas na casa das A. Emon liam um pouca literatura francesa depois de Racine e as impressões públicas não haviam lançado sua magnífica iluminação atual sobre os escândalos da vida. Ainda assim, a vaidade, com toda a mente e o dia de uma mulher para trabalhar, pode construir abundantemente em pequenas dicas, especialmente em uma dica como a possibilidade de conquistas indefinidas. E delícia tirar cativos do trono do casamento com o marido como príncipe herdeiro ao seu lado, ele mesmo de fato um súdito enquanto os cativos olham para sempre sem esperança, provavelmente perdendo o descanso, e se o apetite também, tanto melhor. Mas o romance de Rosamond se voltou no momento principalmente para seu príncipe herdeiro, e foi o suficiente para desfrutar de sua sujeição garantida. Quando ele disse, pobre diabo, ela perguntou, com curiosidade brincalhona. Por quê? Ora, o que um homem pode fazer quando começa a adorar uma de vocês, sereis? Ele apenas negligencia seu trabalho e aumenta as contas. Tenho certeza de que você não negligencia seu trabalho. Você está sempre no hospital ou vendo pacientes pobres ou pensando na briga de algum médico. E então, em casa, você sempre quer se debruçar sobre seu microscópio e frascos. Confesso que você gosta mais dessas coisas do que eu. Você não tem ambição suficiente para desejar que seu marido seja algo melhor do que um médico de Middlemarch, disse Ligate, deixando as mãos caírem sobre os ombros de sua esposa e olhando para ela com gravidade afetuosa. Vou fazer você aprender minha parte favorita de um velho poeta. Por que nosso orgulho deveria fazer tanto barulho para ser e ser esquecido? De que adianta isso, fazer digno de escrever e escrever digno de ler e o deleite do mundo? O que eu quero, Rose, é fazer digno de escrever e escrever o mesmo que fiz. Um homem deve trabalhar para fazer isso, meu animal de estimação. Claro, desejo que você faça descobertas. Ninguém poderia desejar mais que você alcançasse uma posição elevada em algum lugar melhor do que Middlemarch. Você não pode dizer que eu já tentei impedi-lo de trabalhar. Mas não podemos viver como eremitas. Você não está descontente comigo, Tércio? Não, querida, não. Estou muito contente. Mas o casar? Casalbon queria dizer a você. Apenas para perguntar sobre a saúde do marido. Mas acho que ela vai ser esplêndida para o nosso novo hospital. Acho que ela vai nos dar 200 por ano. Capítulo 44. Eu não rastejaria ao longo da costa, mas dirigiria no meio do mar, guiado pelas estrelas.
Quando Dorothea, andando pelos terrenos plantados de louros do novo hospital com Ligati, soube por ele que não havia sinais de mudança na condição física do SR. Casalbon, além do sinal mental de ansiedade para saber a verdade sobre sua doença, ela ficou em silêncio por alguns momentos, imaginando se havia dito ou feito alguma coisa para despertar essa nova ansiedade. Lidiate, não querendo deixar escapar uma oportunidade de promover um propósito favorito, aventurou-se a dizer: Não sei se a sua atenção ou a do SR. Casalbon foi atraída para as necessidades do nosso novo hospital. As circunstâncias fizeram parecer bastante egoísta da minha parte insistir no assunto, mas isso não é culpa minha, é porque é uma luta sendo feita contra isso pelos outros médicos. Acho que você geralmente se interessa por essas coisas, pois lembro-me de que, quando tive o prazer de vê-lo pela primeira vez em Tipton Grande antes de seu casamento, você estava me fazendo algumas perguntas sobre a maneira como a saúde dos pobres era afetada por suas moradias miseráveis. Sim, de fato, disse Dorothea, iluminando-se. Ficarei muito grato a você se me disser como posso ajudar a tornar as coisas um pouco melhores. Tudo desse tipo escapou de mim desde que me casei. Quero dizer, disse ela, depois de um momento de hesitação, que as pessoas em nossa aldeia estão razoavelmente confortáveis, e minha mente está ocupada demais para eu perguntar mais. Mas aqui em um lugar como Middlemarch deve haver muito a ser feito. Há tudo a ser feito, disse Ligati com energia abrupta. Este hospital é um trabalho capital, devido inteiramente aos esforços do LSR. Bulstrode e, em grande parte, ao seu dinheiro. Mas um homem não pode fazer tudo em um esquema desse tipo. É claro que ele estava ansioso para ajudar. E agora há uma rixa mesquinha contra a coisa na cidade, por certas pessoas que querem torná-la um fracasso. Quais podem ser as razões deles? Disse Dorothea, com surpresa ingênua. Principalmente a impopularidade do SR. Bulstrode, para começar. Metade da cidade quase se preocuparia com o objetivo de frustrá-lo. Este mundo estúpido, a maioria das pessoas nunca considera que uma coisa é boa para ser feita a menos que seja feita por seu próprio conjunto. Eu não tinha nenhuma conexão com Bulstrode antes de vir para cá. Eu olho para ele com bastante imparcialidade e vejo que ele tem algumas noções que ele colocou as coisas em pé que posso transformar em um bom propósito público. Se um bom número de homens mais instruídos trabalhasse com a crença de que suas observações poderiam contribuir para a reforma da doutrina e prática médicas, logo veríamos uma mudança para melhor. Esse é o meu ponto de vista. Afirmo que, ao me recusar a trabalhar com o SR, Bulstrode, eu deveria estar dando as costas a uma oportunidade de tornar minha profissão mais útil em geral. Eu concordo plenamente com você, disse Dorothea, ao mesmo tempo fascinada pela situação esboçada nas palavras de Ligat. Mas o que há contra o SR? Bulstrode. Eu sei que meu tio é amigo dele. As pessoas não gostam de seu tom religioso, disse Ligat, interrompendo ali. Essa é a razão mais forte para desprezar tal oposição, disse Dorothea, olhando para os assuntos de Middlemarch à luz das grandes perseguições. Para colocar o assunto de forma bastante justa, eles têm outras objeções a ele. Ele é magistral e bastante antissocial, e está preocupado com o comércio, que tem queixas próprias sobre as quais nada sei. Mas o que isso tem a ver com a questão de saber se não seria uma coisa boa estabelecer aqui um hospital mais valioso do que qualquer outro que eles têm no condado? O motivo imediato da oposição, no entanto, é o fato de Bulstrode ter colocado a direção médica em minhas mãos. Claro que estou feliz com isso. Isso me dá a oportunidade de fazer um bom trabalho e estou ciente de que tenho que justificar sua escolha de mim. Mas a consequência é que toda a profissão em Middlemarch se colocou com unhas e dentes contra o hospital e não apenas se recusa a cooperar, mas tenta denegrir todo o caso e impedir as assinaturas. Que mesquinho! Exclamou Dorothea, indignada. Suponho que se deve esperar lutar contra o seu caminho. Quase não há nada a ser feito sem ele. E a ignorância das pessoas aqui é estupenda. Não reivindico nada além de ter usado algumas oportunidades que não estão ao alcance de todos, mas não há como sufocar a ofensa de ser jovem e recém-chegado e por acaso saber algo mais do que os velhos habitantes. Ainda assim, se eu acredito que posso estabelecer um método melhor de tratamento, se eu acredito que posso buscar certas observações e investigações que podem ser um benefício duradouro para a prática médica, eu seria um caminhoneiro básico se permitisse que qualquer consideração de conforto pessoal me impedisse. E o curso é ainda mais claro por não haver salário em questão para colocar minha persistência sob uma luz equívoca. Estou feliz que você tenha me dito isso, SR. Ligati disse Dorothea, cordialmente. Tenho certeza de que posso ajudar um pouco. Tenho algum dinheiro e não sei o que fazer com ele. Isso muitas vezes é um pensamento desconfortável para mim. Tenho certeza de que posso dispensar 200 por ano para um grande propósito como este. Como você deve estar feliz em saber coisas que você tem certeza de que farão um grande bem.
Eu gostaria de poder acordar com esse conhecimento todas as manhãs. Parece haver tantos problemas que mal se pode ver o que há de bom. Havia uma cadência melancólica na voz de Dorothea enquanto ela falava essas últimas palavras. Mas ela logo acrescentou, mais alegremente: Por favor, venha a Louis e conte-nos mais sobre isso. Mencionarei o assunto ao SR. Caso bom. Devo me apressar para casa agora. Ela mencionou isso naquela noite e disse que gostaria de assinar 200 por ano. Ela tinha 700 por ano como equivalente à sua própria fortuna, estabelecida por ela em seu casamento. O SR. Azalbon não fez nenhuma objeção além de uma observação passageira de que a soma poderia ser desproporcional em relação a outros bons objetos, mas quando Dorothea, em sua ignorância, resistiu a essa sugestão, ele concordou. Ele não se importava em gastar dinheiro e não relutava em dá-lo. Se ele já sentiu intensamente alguma questão de dinheiro, foi por meio de outra paixão que não um amor à propriedade material. Dorothea disse a ele que tinha visto Lidate e recitou a essência de sua conversa com ele sobre o hospital. O SR. Azalbon não a questionou mais, mas tinha certeza de que ela desejava saber o que havia acontecido entre Ligate e ele. Ela sabe que eu sei, disse a voz sempre inquieta dentro, mas esse aumento de conhecimento tácito apenas afastou ainda mais qualquer confiança entre eles. Ele desconfiava de sua afeição, e que solidão é mais solitária do que a desconfiança. Capítulo 45. É o humor de muitas cabeças exaltar os dias de seus antepassados e declamar contra a maldade dos tempos presentes. E, apesar disso, eles não podem fazer generosamente, sem a ajuda emprestada e a sátira de tempos passados, condenando os vícios de seus próprios tempos, pelas expressões de vícios em tempos que eles recomendam, que não podem deixar de argumentar a comunidade do vício em ambos. Horácio, portanto, Juvenal e Pércio não foram profetas, embora suas linhas parecessem indigitadas e apontassem para nossos tempos. Essa oposição ao neofever hospital que Ligate havia esboçado para Dorothea era, como outras oposições, vista sob muitas luzes diferentes. Ele considerava isso uma mistura de ciúme e preconceito estúpido. O SR. Bulstrode viu nisso não apenas o ciúme médico, mas a determinação de frustrar a si mesmo, motivado principalmente por um ódio àquela religião vital da qual ele se esforçara para ser um representante leigo eficaz, um ódio que certamente encontrava pretextos além da religião, como eram muito fáceis de encontrar nos emaranhados da ação humana. Estes podem ser chamados de visões ministeriais. Mas as oposições têm a gama ilimitada de objeções no comando, que nunca precisam parar na fronteira do conhecimento, mas podem se basear para sempre nas vastidões da ignorância. O que a oposição em Middlemarch disse sobre o novo hospital e sua administração certamente teve muito eco, pois o céu cuidou para que todos não fossem originadores, mas havia diferenças que representavam todos os matizes sociais entre a moderação polida do doutor Nintine e a afirmação incisiva da Zá. Dolop, a proprietária da caneca em Zolterlane. Dolop ficou cada vez mais convencida por sua própria afirmação de que o doutor Ligate pretendia deixar as pessoas morrerem no hospital, se não envenená-las, para cortá-las sem dizer com sua licença ou com sua licença, pois era um fato conhecido que ele queria cortar as Bobby, uma mulher tão respeitável quanto qualquer outra na Parley Street, que tinha dinheiro em confiança antes de seu casamento, uma história pobre para um médico, que se ele fosse bom para alguma coisa deveria saber o que estava acontecendo com você antes de morrer, e não quero bisbilhotar seu interior depois que você se foi. Se isso não fosse motivo, Dolop desejava saber o que era, mas havia um sentimento predominante em seu público de que sua opinião era um baluarte e que, se fosse derrubada, não haveria limites para o corte de corpos, como havia sido bem visto em Burke e Ari com seus Pitfalls ter-se um negócio de enforcamento como esse não era desejado em Middlemarch. E não se suponha que a opinião no Tankard em Zalterlane não fosse importante para a profissão médica. Aquele antigo pub autêntico Tankard original, conhecido pelo nome de Dolops, era o resort de um grande clube de benefícios, que alguns meses antes havia colocado em votação se seu médico de longa data, Dr. Gambit, não deve ser descartado em favor deste Dr. Ligate, que era capaz de realizar as curas mais surpreendentes e resgatar pessoas totalmente abandonadas por outros praticantes. Mas a balança havia se voltado contra Ligate por dois membros, que por algumas razões particulares sustentavam que esse poder de ressuscitar pessoas tão boas quanto mortas era uma recomendação ambígua e poderia interferir em favores providenciais. No decorrer do ano, no entanto, houve uma mudança no sentimento público, da qual a unanimidade em Dolopes foi um índice. Há muito mais de um ano, antes que se soubesse qualquer coisa sobre a habilidade de Ligate, os julgamentos sobre ela haviam sido naturalmente divididos,
dependendo de um senso de probabilidade, situado talvez na boca do estômago ou na glândula pineal e diferindo em seus veredictos, mas não menos valioso como um dia no déficit total de evidências. Pacientes que tinham doenças crônicas ou cujas vidas há muito estavam desgastadas, como a do velho Featherstone, estavam imediatamente inclinadas a experimentá-lo. Além disso, muitos que não gostavam de pagar as contas de seus médicos pensavam agradavelmente em abrir uma conta com um novo médico e mandar chamá-lo sem restrições se o temperamento das crianças quisesse uma dose, ocasiões em que os antigos praticantes costumavam ser duros, e todas as pessoas assim inclinadas a empregar Ligati consideravam provável que ele fosse inteligente. Alguns consideraram que ele poderia fazer mais do que outros onde havia fígado. Pelo menos não haveria mal nenhum em pegar algumas garrafas de coisas dele, já que se elas se mostrassem inúteis, ainda seria possível retornar às pílulas purificadoras, que o mantinham vivo se não removessem o amarelo. Mas essas eram pessoas de menor importância. É claro que as boas famílias de Middlemarch não mudariam de médicos sem o motivo demonstrado, e todos os que empregaram o SR. Peacock não se sentiram obrigados a aceitar um novo homem apenas no caráter de seu sucessor, acreditando que ele provavelmente não seria igual a Peacock. Mas Ligati não estava há muito tempo na cidade antes que houvesse detalhes suficientes sobre ele para gerar expectativas muito mais específicas e intensificar as diferenças em partidarismo. Alguns dos detalhes são daquela ordem impressionante cujo significado está totalmente oculto, como uma quantidade estatística sem um padrão de comparação, mas com uma nota de exclamação no final. Os pés cúbicos de oxigênio engolidos anualmente por um homem adulto que arrepio eles poderiam ter criado em alguns círculos de Middlemarch. Oxigênio. Ninguém sabe o que pode ser de admirar que a cólera tenha chegado a Danzig, e, no entanto, há pessoas que dizem que a quarentena não é boa. Um dos fatos rapidamente rumores foi que Ligati não dispensava medicamentos. Isso era ofensivo tanto para os médicos cuja distinção exclusiva parecia infringida, quanto para os cirurgiões boticários com quem ele se relacionava, e apenas um pouco antes, eles poderiam ter contado com a lei do seu lado contra um homem que, sem se chamar de médico de Londres, ousou pedir pagamento, exceto como uma acusação de drogas. Mas Ligati não tinha experiência suficiente para prever que seu novo curso seria ainda mais ofensivo para os leigos e para o SR. Mounsey, um importante dono de mercearia no Top Market, que, embora não fosse um de seus pacientes, o questionou de maneira afável sobre o assunto, ele foi imprudente o suficiente para dar uma explicação popular apressada de suas razões, apontando para o SR. Mounsey que isso deve diminuir o caráter dos praticantes e ser uma injúria constante ao público, se seu único modo de ser pago por seu trabalho fosse fazendo contas longas para rascunhos, bolos e misturas. É assim que os médicos que trabalham duro podem se tornar quase tão travessos quanto os charlatães, disse Ligati, um tanto impensado. Para obter seu próprio pão, eles devem ter uma overdose dos senhores do rei, e isso é um tipo ruim de traição, SR. Mounsey mina a Constituição de uma forma fatal. O SR. Mounsey não era apenas um supervisor, era sobre uma questão de pagamento ao ar livre que ele estava tendo uma entrevista com Ligati, ele também era asmático e tinha uma família crescente. Assim, do ponto de vista médico, bem como do seu próprio, ele era um homem importante, na verdade, um dono de mercearia excepcional, cujo cabelo estava arrumado em uma pirâmide semelhante a chamas e cuja deferência no varejo era do tipo cordial e encorajador, jocosamente elogioso e com uma certa abstinência atenciosa de liberar toda a força de sua mente. Foi a jocosidade amigável do SR. Mal sem interrogá-lo que deu o tom da resposta de Ligati. Mas que o sábio seja advertido contra uma prontidão muito grande na explicação. Ela multiplica as fontes de erro, aumentando a soma para os calculadores que certamente darão errado. Ligati sorriu ao terminar seu discurso, colocando o pé no estribo, e o SR. Mounsey riu mais do que teria feito se soubesse quem eram os senhores do rei, dando seu bom dia, senhor, com o ar de quem viu tudo com bastante clareza. Mas, na verdade, suas opiniões foram perturbadas. Durante anos, ele pagou contas com itens feitos estritamente, de modo que, para cada meia coroa e 18 pence, ele tinha certeza de que algo mensurável havia sido entregue. Ele fez isso com satisfação, incluindo entre suas responsabilidades como marido e pai e considerando uma conta mais longa do que o normal como uma dignidade digna de menção. Além disso, além do enorme benefício das drogas para si e para a família, ele teve o prazer de formar um julgamento agudo quanto aos seus efeitos imediatos, de modo a dar uma declaração inteligente para a orientação do SR. Gambit um praticante um pouco mais baixo em status do que o Rachel Toller e especialmente estimado como um acompanhante de cuja habilidade o SR.
Mamsei tinha a opinião mais pobre sobre todos os outros pontos, mas na medicina, ele costumava dizer em voz baixa, ele colocou Gambit acima de qualquer um deles. Aqui estavam razões mais profundas do que a conversa superficial de um novo homem que parecia ainda mais frágil na sala de visitas sobre a loja quando eram recitadas para Sa. Mamsei, uma mulher acostumada a ser considerada uma mãe fértil geralmente atendida com mais ou menos frequência pelo SR. Gambit e ocasionalmente tendo ataques que exigiam o doutor. PG. Isso, SR. Dedgate, quer dizer que não adianta tomar remédios? Disse Azar. Malmsei, que era um pouco dada a falar arrastadamente. Eu gostaria que ele me dissesse como eu poderia suportar na hora